Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula de artes do segundo bimestre. Vamos juntos? A nossa terceira aula de artes do segundo bimestre vai ser sobre esse assunto aqui. Vai ser a biografia do mestre Nado e os instrumentos de sopro feito por ele. Esse assunto está na página 28 e 29 do livro de arte de vocês. E a atividade que eu sugiro para que nós façamos é uma pesquisa sobre a biografia do Pinduca, que é o nosso representante do carimbó. Tudo bem? Vamos estudar o mestre Nado, que é de uma outra região, mas aí nós vamos fazer a pesquisa de alguém da nossa região também, tá bom? Vamos iniciar. Esse é o mestre Nado, a primeira foto que eu coloco para vocês, mestre Nado, na oficina dele, já com o instrumento de trabalho dele, a argila, né? E aqui são já os instrumentos de sopro, são os instrumentos musicais, os instrumentos de sopro dele. Tudo certo? Vamos lá, então. O nome dele completo é Aguinaldo da Silva, o mestre Nado, nasceu no dia 8 de maio de 1945. Durante parte da infância dele, ele morou muito tempo com a avó, né? A infância dele, próximo de um lugar que tinha muita argila. E ele já ia para esse lugar e trazia carrinhos cheios de argila para fazer panelinhas, para brincar com essa argila. Essa é outra foto dele. A força de vontade, a persistência, características dos autodidatas abriram portas para a vida desse mestre. Nado, o ceramista das esculturas cantantes. Mestre Nado tem mais de 60 anos dedicados ao barro e ele repassa adiante tudo isso, tudo que ele assimilou. Ele diz que na vida sempre ele está aprendendo. E nós todos temos que ser como a argila, que se deixa moldar para ser transformada. Ele começou na olaria aos 10 anos. Aos 17, já havia passado por várias funções, o que lhe rendeu qualificação e experiência. Ele foi catador, batedor de barro, polidor de peças e controlou o forno e se tornou o oleiro. Nos anos de 1960, começou a mostrar a força da sua cerâmica figurativa. Aqui ele na oficina com um dos seus instrumentos musicais, feito de barro. Ele aprendeu a dominar a queima da cerâmica em altas temperaturas e começou a produzir todas as suas peças. Em 1978, já morando no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, onde ele também mantém o Centro Cultural Som do Barro, Nado perdeu tudo que tinha devido a uma enchente que devastou toda a cidade. Um dia ele estava no alto da Sé, preocupado com o sustento de sua família. Ele pediu a Deus que o ajudasse. Ele tinha nas mãos uma pequena bola de barro, de fazer alguns furos. Ao fazer alguns furos nessa bolinha de barro, ele descobriu uma sonoridade. Ele nem imaginava, mas ele estava dando novos significados para um dos instrumentos de sopro mais antigos da humanidade, que é a ocarina. Aqui na oficina dele, a gente vê ele com o barro, manuseando o barro. Esse barro foi o que eu falei para vocês, quando ele estava na Sé, né? Pedindo a Deus por ajuda. Ele começou a fazer pequenos furinhos nesse barro. E aí ele começou a ver também, a experimentar essa cerâmica, ver o que esses furos produziam ali de som, né? Podiam produzir de som. Aqui ele fazendo a afinação de um dos instrumentos dele antes de levar para o fogo.
essa descoberta dele em relação aos instrumentos, ao barro, à cerâmica, fez com que ele se tornasse um dos compositores de esculturas sonoras, né? Por conta disso, ele quis estudar música. Ele se tornou um dos maiores escultores e compositores. Ele tem mais de 70 instrumentos, entre flautas, ocarinas, maracas, raco-raco, bundágua. Todos esses instrumentos dele já tocaram em shows como do Milton Nascimento, do Ney Matogrosso, entre outros. Em 2014, ele lançou um CD. O nome do CD era O Som do Barro, que relaciona os instrumentos com ritmos como xote, chachado, ciranda, frevo. Mas o que o mestre Nado mais gosta mesmo é de ensinar. E ensina crianças e idosos. Nessa foto ele está junto com a filha Sara, tocando, né, um dos seus instrumentos feitos com barro. Aqui ele num dos shows, divulgando o CD. Aqui também em divulgação, na oficina. Muitas reportagens ele fez. Mestre Nado fez muitas reportagens. Muitas entrevistas. Olha, os instrumentos dele. Todos esses instrumentos feitos de barro. Esses buraquinhos, todos esses... Tudo isso faz com que o instrumento tenha algum tipo de som, sons diferenciados. Instrumentos de percussão, né, gente? De sopro. Mestre Nado e os instrumentos de sopro. Aqui a oficina dele completa. Uma escultura. Mestre Nado e os filhos. Ele passou isso para os filhos. Esses filhos também tocam nessas bandas que eu falei para vocês, como percussionistas. E a atividade que eu sugiro para vocês é a pesquisa sobre o mestre Pinduca. Tudo bem? Sobre o Pinduca, sobre o carimbó. Fiquem com Deus, tá, gente? Bons estudos.